ajuda do Augusto, para ele poder ter umas dicas, ele sabe como é que usar alguns sistemas, né? Mas aqui parece que a gravação foi iniciada. Então vamos lá. Como de rotina, vamos rezar aí para pedir a intercessão do Espírito Santo, para a gente consiga fazer bem esse nosso momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, visitai a alma dos vossos fiéis, enchei de graça celestial os corações que vós criastes. Vós chamado Consolador, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, caridade e unção espiritual. Vós, com vossos 7 dons, sois força da destra de Deus. Vós, o prometido pelo Pai, a vossa palavra enriqueça os nossos lábios. Acendei a vossa luz em nossas almas e infundi o vosso amor em nosso peito. E a fraqueza da nossa carne, fortalecei-a com redobrada força. O inimigo afugentai bem para longe. Dai-nos a paz quanto antes. Abrindo-nos caminho como guia, venceremos todos os perigos. Que por vós conheçamos o Pai, conheçamos igualmente o Filho, e em vós, Espírito de ambos, creamos todo o tempo. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazendo-nos dóceis ao vosso Espírito, para que saboreemos sempre o bem e gozemos de suas consolações. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos lá, senhores, falar um pouquinho aqui sobre um ponto importante. Eu ia até fazer uma brincadeira com um colega nosso do grupo do WhatsApp. Eu esqueci o nome dele aqui, cara. Eu e minha péssima memória para nomes. Perdoe-me. O Moacir, ele falou que era vascaíno, né? Eu falei, Moacir, vamos começar a dar um exemplo do teu aí do Vasco, porque a gente vai falar hoje muito sobre a importância do exemplo. E o exemplo ele tem muito atrelado ao exemplo, obviamente, a formação do imaginário. Então, a formação do imaginário infantil é onde a gente começa a construir aqueles bons e os maus exemplos. Então, certamente ele é vascaíno porque alguém o incentivou. Então, vou homenagear aqui o Moacir nesse primeiro momento. Eu sou flamenguista, obviamente, porque alguém me incentivou. Meu pai é botafoguense, coitado do meu pai, rezo por ele todos os dias, mas escolheu mal o time de futebol ao qual ele torce. Então, isso tudo tem muito a ver com a força do exemplo, as pessoas que estão ao nosso redor, que nos influenciam de forma positiva ou negativa. Então, nesse tópico, que é a força do exemplo, a importância desse exemplo, tem 4 pontos importantes que a gente vai tratar aqui nos próximos 2 encontros, nesse encontro e no próximo. O primeiro ponto que a gente vai abordar é que todo exemplo ele tem sempre 2 caminhos. Ele constrói ou ele destrói. E agora há pouco a gente falava, né, Ricardo, sobre o seu colega que teve a oportunidade lá de ir para o IPCAR, e ele vai ser exemplo para todos os alunos. Então, esse exemplo vai construir ou destruir a formação de alguns jovens. Certamente vai construir a boa conduta moral que ele tem. E aí é o que a gente reza para que ele consiga ter sucesso nisso. Só que o exemplo, ele é muito preocupante hoje em dia. Quando a gente olha o mundo com as lentes, né, limpas, para olhar o mundo como ele verdadeiramente é, a gente vê que hoje ser exemplo para alguém ou dar exemplo para alguém é muito complexo, que existe um relativismo muito grande em relação a tudo. Então, nesse encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa tarefa de ser exemplo para alguém. E como que a gente constrói essa tarefa, que é uma tarefa que ela é urgente, ou seja, se eu não sou exemplo para as pessoas que estão ao meu redor, meus colegas de trabalho, meus filhos, meus sobrinhos, meus amigos, certamente eu vou construir próximo a mim uma sinergia e um ambiente insalubre. E ela é difícil. Por que que ela é difícil? Porque hoje o mundo ele não bem a bondade, a beleza, a verdade, todos nós acreditamos e vivemos. Então, quando a gente começa a falar nessa atmosfera da construção de um bom exemplo, o primeiro ponto que a gente precisa ter, e ainda é aquele fio condutor do primeiro tema que nós falamos, da nossa vocação à paternidade, é só fazendo uma pequena recapitulação. Paternidade em todos os aspectos, né? Paternidade filial, paternidade como tio, paternidade como professor, paternidade como sacerdote. É importante que esse exemplo seja construído também dentro da gente, né? E um ponto importante que a gente precisa ter aqui é a formação dos nossos filhos. E isso é uma tarefa extremamente difícil. Deixa eu levantar minha cadeira aqui, estava muito baixo. Que é uma tarefa muito difícil e que a gente precisa, de uma forma muito concreta, lidar no nosso dia a dia. Então, a formação do filho no lar é uma tarefa que, ao mesmo tempo, ela é urgente e ela é insubstituível. Por que que ela é insubstituível? Porque é a nossa vocação enquanto pai criar bem os nossos filhos.
pô, Henrique, mas eu ainda não sou pai, não tenho filho, mas é importante que a gente construa dentro do nosso imaginário, não é porque a gente tem 30, 40, 50, não, 50 não tem ninguém que não, né, cara? Eu tô com 35 agora. Então, assim, que a gente tenha a nossa idade, mas é importante que a gente tenha isso. E o Papa João Paulo II, ele dedicou um longo tempo do seu pontificado justamente nesses dois pilares da formação dos filhos, que é o matrimônio e a família. Mais à frente, a gente vai falar um pouco sobre essa obra de São João Paulo II, que versa muito sobre a teologia do corpo. E isso vai formar a gente também nesse sentido de ser exemplo. Então, vamos falar de castidade, falando de vários aspectos importantes. E tudo isso é importante também que a gente entenda essa sinergia que precisa rodar em torno dessa formação, dessa construção do bom exemplo, a atenção do matrimônio e da família. Isso é o ponto principal. E quando a gente para olhar essa questão de matrimônio e família, são dois aspectos que, inegavelmente, tá? Boa noite, Francisco, boa noite, Adam, sejam bem-vindos. São dois aspectos que, inegavelmente, a gente tem que lidar hoje em dia. Só recapitulando aqui um pouco para o Adam e para o Francisco que chegaram agora, hoje o nosso tema é a importância do exemplo, tá? A gente está justamente naquele momento em que o exemplo ele pode construir ou destruir alguma coisa. E eu parafraseava um pouquinho aqui o São João Paulo II, que dedicou um grande tempo da sua vida, em seu pontificado, obviamente, para tratar de dois pilares, né? Que é o matrimônio e a família, e justamente nessa ordem, tá? Porque não existe família sem matrimônio. A gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse tema quando a gente falar nos aspectos da teologia do corpo. Não confundam teologia do corpo com teologia da libertação, são assuntos bem diferentes. E a importância de nós olharmos o matrimônio e a família, eles precisam ser olhados com um olhar cristão, né? Como dons, né? São bens preciosos que nós temos dentro da humanidade. Estava falando com a Keila, agora que é minha esposa, sobre um evento que a gente vai fazer, fui convidado para fazer uma palestra para um grupo de pais, de um clubinho lá em Unai. E certamente vou ter a oportunidade de encontrar um grande amigo, que é o Dr. Pacheco. É muito interessante porque nós falamos justamente, ele falou justamente sobre isso, e depois eu coloco o link desse evento para vocês, que ele ocorreu no Ministério da Economia. Era um evento que tratava sobre o equilíbrio trabalho e família. Como isso é importante hoje em dia na sociedade. E ele trazia muito isso, doutor Pacheco, essa visão dos bens mais preciosos que nós temos na humanidade, que é o pilar da nossa sociedade, que é justamente a família. Tá? E voltando aqui, atentando um pouco ao nosso ponto, né, que é essa tarefa urgente, difícil, e incansavelmente, São João Paulo recorda que a família é a célula primeira e vital da sociedade. Porque se eu não tenho essa relação, e aí também pegando o que o professor Pacheco falou, se eu não tenho uma família bem estruturada, a sociedade ela fica muito fluida. E é importante lembrar que a família é a célula primeira e vital da sociedade, e esse bem da sociedade está atrelado à igreja, que é profundamente ligada à família. Então, quando a gente começa a entender, peraí, o que é uma família? Beleza. Qual é a importância da família na sociedade? E como esses temas interagem entre si. Então, essa é a importância que a gente precisa ter nessa tarefa urgente e difícil. Dentro dessa perspectiva, tá, é importante que se dê ênfase também à função educadora dos pais. Isso é fundamental, isso é primordial. Por quê? Quando eu consigo ser um bom exemplo para o meu filho, gerando amor dentro do meu ambiente familiar. E aí vamos abrir um pouco mais, tá? Filho, sobrinho, afilhado, toda essa sinergia que envolve em torno, que nos conduz em torno das pessoas que estão próximas a nós. E aí eu estou levando aqui um pouco a nossa conversa hoje para um lado de um exemplo que ele está não num patamar ou num pedestal, tá? Mas um exemplo de quem consegue construir algo de bom para quem está ao seu lado. Essa é que é a nossa tônica principal aqui. Tá? Então, quando eu consigo ser esse gerador, né, de amor para as pessoas, essas pessoas que estão ao meu lado, somente os filhos, eu consigo ver nessa pessoa o reflexo do amor que ela recebe. Que isso traz em si a vocação ao crescimento, ao desenvolvimento da própria criança. Essa é a importância que os pais precisam ter, porque os pais assumem por isso, ou seja, pelo fato de serem pais, e aí completa aqui, né, dá segmento que nós falamos anteriormente, essa nossa vocação à paternidade, assumir isso como um dever.
não uma obrigação ou uma ajuda, mas um dever com muito amor, com muito carinho, e construir essa sinergia de exemplo. Porque isso vai ajudar as crianças a viverem de forma eficaz, a viver uma vida plenamente humana, né? Com confiança, com coragem, de uma forma com que os filhos entendam e apreciem esses valores da vida essenciais para a vida humana. Então, quando a gente fala nesse aspecto, né, de uma tarefa urgente, difícil, é justamente porque nós estamos no meio de um combate, fazendo essa analogia. Ou seja, é um combate em que nós prezamos pela família e o mundo preza pela destruição da família. Esse, esse claro, quando nós entrarmos no tema da teologia do corpo. Eu já pedi o Vinícius para fazer uma palestra para a gente, que ele é especialista nesse tema. Ele é um grande estudioso da obra de São João Paulo II e principalmente de Christoph West. Inclusive, ele é amigo do Christoph West. Então, assim, o Vini é o cara mais adequado para falar sobre o tema. Então, nesse primeiro momento, a gente entende essa tarefa urgente e difícil que a gente tem para fazer. E aí, logo quando a gente se depara e entende essa tarefa, que ela é difícil e urgente, o exemplo é o melhor educador que a gente pode ter com os nossos filhos e as pessoas que estão ao nosso redor. Eu queria abrir um parênteses bem pequenininho aqui para dar um exemplo para vocês. Uma determinada situação profissional, tecnicamente, era um processo perfeito. Perfeito. Desenhado, mentira. Eu só peguei aquele processo, entreguei para minha equipe e falei, ó, faço tudo errado. Aí um colega de trabalho, ele pegou um negócio mais ou menos e desenhou, baseando-se naquilo maior que eu havia desenhado e havia construído. E ele pegou a pessoa, olha só, eu não entendi muito, isso eu descobri depois, obviamente, né? E eu não entendi muito bem o que o Henrique quis dizer nesse processo não, porque eu nem sei ler esse negócio. Mas vamos fazer o seguinte, pelo que eu entendi, é isso daqui. Vamos fazer todo mundo junto e ver o que a gente consegue, se a gente consegue sair do outro lado? Bingo. Aquele exemplo que ele teve foi o quê? Pô, eu não sei bem o que eu tenho a fazer. Estou olhando só o lado positivo, tá? Dessa questão. Existem algumas questões a serem analisadas no aspecto técnico e de gestão também. Mas o que ele fez? O melhor educador que ele poderia ser para a equipe dele era justamente ser o exemplo. Ó, pessoal, não sei muito bem o que tem para fazer, mas entendi isso, vamos tentar juntos. E foi justamente a falha que eu cometi naquele momento. Ou seja, por melhor que seja o processo, por melhor que seja a intenção, o melhor educador é o exemplo. E se eu não consigo ser exemplo para aquelas pessoas que estão ao meu redor, certamente elas não vão conseguir seguir aquilo que eu entendo ou que eles possam vir a entender que é o melhor caminho a seguir. E aí tem um ditado que é muito utilizado no mundo corporativo, é que pessoas seguem líderes. Justamente por isso. O líder, normalmente, naturalmente, ele precisa ser um bom educador e pelo exemplo. Acho meu parênteses aqui sobre minhas andanças profissionais. E quando a gente volta ao nosso tema, entendendo que o melhor educador é o exemplo, é nítido que aprende-se melhor pela intuição e experiência. E é necessário que nós, pais, tios, padrinhos, tutores, vivamos primeiro aquilo que pretendemos dar aos nossos filhos. Obviamente que a gente já viu uma coisa, um aspecto de ter outra formação que a gente vai ter, que versa sobre sexualidade. Isso é um tema muito importante para a gente tratar. Nós nunca, na nossa vida, tá? Levante a mão quem já fez isso, eu acredito que não. Alguém chegou para a gente e falou, cara, vamos estudar sexualidade humana. O máximo que a gente tem, dependendo da área de atuação, você vai lá na faculdade e estuda tudo errado. Aprende, né? Tudo errado. Então, são temas que nos formam de uma maneira muito consistente. Então, a gente precisa viver primeiro. E é justamente essa questão do melhor exemplo, né? O melhor educador é o exemplo que a gente pode dar para os nossos filhos. Então, nós pais e nós homens precisamos irradiar com alegria esse calor da vivência cristã. Não adianta ficar numa pancadaria. O Adam vai até entender o que eu estou falando se ele viu o grupo. No grupo do WhatsApp do condomínio, porque não vale a pena. Não vale a pena. A gente precisa ser exemplo em todos os momentos, né? Por quê? Porque a virtude dos pais são um modelo fundamental para os filhos. Aquela velha história que todo mundo já ouviu da avó, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é terrível, né? Bom, como assim, cara? Você quer que eu faça o que você fala, mas você não faz aquilo que eu deveria fazer. Você não faz aquilo que você quer que eu faça? É meio estranho. Então, a virtude do pai é um modelo fundamental para o filho. Até porque
a virtude é onde a gente consegue ter a nossa excelência humana. Aí, voltando ao nosso tema inicial, sempre fazendo pontes com aquilo que a gente já falou. Se eu sou fruto de um amor, que é o amor de Deus por cada um de nós, e ele nos construiu à sua imagem, nós buscaremos a semelhança com Cristo através das virtudes humanas e as virtudes teologais. A gente vai falar também muito sobre virtude difusa e a virtude humana. E como que essas virtudes e quais elas são as virtudes mais latentes que nós precisamos ter nesse relacionamento com os nossos filhos, com os colegas de trabalho, de uma maneira geral, para que o melhor educador seja o meu exemplo. Honestidade, solidariedade, respeito, sinceridade, lealdade, fortaleza. Uma que eu amo, laboriosidade. A segunda que é, assim, importantíssima, constância, que muitas vezes me falta, e eu preciso lá lutar para conquistá-la. A fidelidade. E aí a fidelidade é importante abrir uma janela de entendimento da fidelidade. Quando eu falho com a fidelidade, é justamente aquele ditado antigo que todos nós ouvimos. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ele faltou com a fidelidade. A prudência, obviamente, justiça, temperança, castidade, em todos os aspectos da castidade. Um ponto que é muito interessante, eu como carioca tenho o péssimo hábito de falar muito palavrão. Quando juntam dois cariocas, você coloca isso aí a segunda potência. Se tem um terceiro carioca, já era. Então é natural que a gente acabe puxando um pouquinho para esse lado, para essa formação do imaginário. Então é importante que a gente tenha essa castidade no falar também, né? A castidade no olhar, a castidade na maneira com que a gente lida. Deixa eu só pegar uma água aqui. A maneira com que a gente lida com o nosso dia a dia, com as nossas tarefas, o desprendimento. É importantíssima essa virtude. Está muito atrelada também à temperança, né? Só um pouquinho. A sobriedade é uma outra virtude interessante de a gente ter. E a humildade, que eu acho que é a virtude mais difícil, né? Não a humildade de ser humilde, mas a humildade de se colocar de forma humilde diante das situações. Eu só pincelei algumas virtudes aqui, e claro que a fé, a caridade e a esperança, ela não pode ser esquecida jamais. Mas de maneira humana, né? O que a gente precisa ter é uma capacidade de nos tornarmos pessoas virtuosas para que a gente possa dar aos nossos filhos o exemplo, né? E o que é o exemplo? Qual é o dever do exemplo? Para Henrique. Então, você falou para mim que uma tarefa difícil e urgente é ser um bom exemplo. Depois você traz para a gente aqui no nosso bate-papo que para que eu seja um bom provedor de exemplos, eu preciso ter virtudes. Legal. Mas como que eu posso ter virtude num cenário em que eu não conheço quais são as virtudes? Como que eu posso dar tudo isso a alguém? Tem uma frase de Chesterton que é muito interessante. Ele diz o seguinte: ninguém dá ao outro aquilo que não tem. É muito importante que a gente entenda isso de uma forma muito clara. Ninguém dá ao outro aquilo que não tem. Então, eu jamais vou conseguir dar algo ao meu filho se eu não tenho aquilo. E nós jamais teremos tudo que nós precisamos sem a intercessão divina. Daí a importância vou falar de uma outra virtude, que é a virtude da ordem, justamente nesse contexto de formação e nesse contexto de ser um exemplo. É a virtude da ordem. Primeiro, a minha vida transcendental, Deus, depois a minha família, meu trabalho, minhas relações pessoais, amizades, por aí vai. Só um exemplo de como a gente constrói isso, né? Tendo esse resumo bem rápido feito aqui entre a gente, vamos passar um pouco sobre o dever do exemplo. Mas peraí, qual é o dever do exemplo? Tá? O dever do exemplo é um dever ao qual, tá, nós pais, exemplos, o sacerdote, seja o que for, não podem disputar, não pode se deixar de lado. Ou seja, eu tenho que ser um exemplo. Fato. Fato. Se você não tem essa consciência clara e objetiva de que você, enquanto pai, enquanto marido, enquanto um bom profissional, o Ricardo, enquanto exemplar militar que é, enquanto militar, se você não tiver a noção clara que você precisa ser um exemplo e você não pode fugir disso, já começa uma análise de causa-raiz de algumas questões que precisam melhorar. Então, esse é o primeiro ponto. Porque nada, nem ninguém, poderá suprir o seu exemplo, principalmente quando a gente fala de pai. Não adianta eu colocar minha filha no melhor colégio que eu acho que ela estuda. E falar assim, ó,
Professor Regis, colégio concorda? Se vira. O problema é teu. Eu quero que minha filha volte para casa educada. Não, não é por aí. Então a gente não pode se furtar desse exemplo, tá? Quando já se viveu uma vida longa, tá? E por bondade de Deus, aí é uma outra questão. Se pode apreciar o impacto decisivo, né? E aí é um impacto bem decisivo e bem veemente. Que os exemplos dos bons pais, né? Que nós tivemos, os nossos avós, sempre nos trazem. Esses exemplos eles produzem nos nossos filhos uma característica importantíssima, que é a necessidade do exemplo de deixar abalar o consciente dos nossos filhos de uma maneira correta. Todos nós lembramos, tá? De alguma questão que nós passamos, de alguma história que nós passamos com nossos avós, com nossos tios, nossos primos, numa férias. Pô, certamente o Adam lembra daquele açaí que ele tomou inesquecível lá em Belém com algum amigo, aquele peixe, aquele curimatã assado na folha da bananeira e por aí vai. Então a gente tem essas histórias. E essas histórias simples, de gente boa, tá? Que está ao nosso lado, que por algum tempo, seja ele mais longo ou menos longo, anda afastado de Deus, naturalmente, quando ela entende que existe uma desassociação de tudo aquilo que ela viveu de bom, esses exemplos retornam. Um caso concreto. Imaginemos que eu tenha tido uma vida, e felizmente eu tive, graças a Deus, em uma família bem estruturada. Cresço, começo a trabalhar e começo a perceber que alguma coisa anda estranha na minha vida. Pô, cara, esse negócio não tá legal. Tô namorando uma, duas, três, quatro, cinco, cinco. Pô, meu pai é casado com a minha mãe o tempo inteiro. Minha mãe foi a primeira namorada do meu pai, ou meu pai foi o primeiro namorado da minha mãe, por eles vivem felizes até hoje. Pô, a minha avó falava para mim, pô, tem perseverança, Deus só dá o frio de acordo com o cobertor que ele te dá. Eu tô aqui reclamando da vida. Então, aqueles exemplos que nós criamos lá atrás, formamos no nosso imaginário, de pessoas que construíram junto da gente bons exemplos, cedo ou tarde, isso volta à tona. Por quê? Porque a nossa busca natural pela bondade, beleza e verdade. Então, quando hoje eu consigo ser um bom exemplo para alguém, isso faz com que a formação do imaginário daquela pessoa relacionada ao que é ser um exemplo, obviamente dentro daquelas virtudes que a gente colocou em muitas outras virtudes, faz com que nos momentos mais críticos, essas pessoas que estavam próximas a cada um de nós possa retomar um caminho adequado. Vou abrir um exemplo aqui de uma questão profissional. Eu recebi o currículo de um menino no LinkedIn, ele trabalhou comigo em 2010. A época eu estava no Rio de Janeiro, na Huawei. E ele mandou com o senhor Henrique, tudo bom? Pô, criei a oportunidade, tal, tal. Bom, eu lembro de algumas dicas que o senhor me deu lá atrás, algumas eu segui, outras não. As que eu segui deram certo, que eu não segui me dei mal. Quando você se depara com uma situação como essa, naturalmente você fala, pô, que legal, cara, eu consegui ser um exemplo bom para esse menino. Consegui fazer construir algo dentro dele. Tem uma passagem que é muito interessante que eu gosto, que ela diz o seguinte, na verdade, não é uma passagem bíblica, tá? Deixa eu até fazer uma correção. Eu li um livro, e esse livro ele fala sobre como a gente consegue educar os nossos filhos com liberdade. Dentro desse livro tem um momento que você faz uma mini reflexão. E nessa reflexão tem uma pergunta. O que você escreveu na página do seu livro no dia de hoje? O livro remete-se à sua vida. O que você vai deixar de legado hoje na sua vida relacionado, aí no nosso caso aqui, a um bom exemplo que você tenha dado a alguém? Nada. Você não foi exemplo para ninguém. Então, peraí, pisar no freio, vamos repensar algumas questões. Então, essa que é a importância do exemplo, né? E para o motivo pelo qual ele serve. O exemplo tem esse dever de deixar construído dentro de cada um de nós algo que, independente do tempo que passe, aquilo foi tão bem construído que no momento de dor ou no momento de euforia, eu vou conseguir olhar para aquele exemplo e falar assim, ó, para que eu estou demais, ou acelera que eu estou de menos. E eu queria trazer um exemplo para vocês aqui, mais um exemplo prático, com relação eu tenho que falar do Colégio Concordo, porque para mim foi muito marcante esse exemplo que eu tive lá. Ele traz muito essa visão de como a gente pode impactar a vida das pessoas. Mas isso aqui não é questão de coach, não, tá, cara? Nem do Augusto Cury. Nada contra eles, que sigam firmes lá na sua jornada. Mas isso aqui é uma questão mais dia a dia, mais cristã mesmo. Quando nós entramos em contato com o Colégio Concordo, eu liguei para o Cadu.
liguei para a secretaria e falei, Cadu não, bom dia, quero marcar com vocês para conhecer o colégio. Aí o Cadu, claro, em que horas você quer vir aqui? Eu falei, pô, como assim que horas eu quero ir? Pô, peraí, eu liguei no Marista, não tinha vaga para poder conhecer o colégio. A Católica não tinha vaga. O Galoá não quis me receber porque não estava aberto. O cara me pergunta que horas eu quero ir, eu já achei estranho. Eu falei, tá bom. Aí ele foi lá, explicou tudo por telefone, marquei o horário e no final ele falou, fica com Deus. Eu falei, cara, mas que escola é essa? Que o cara fala, fica com Deus. Aí remetendo o que eu acabei de falar agora. A única pessoa que falava para mim, vai com Deus ou fica com Deus, era minha avó e minha mãe. Pô, que legal. Já gostei. Então, há essa importância de nós sermos bons exemplos e criarmos nos nossos filhos essa sinergia de bons exemplos. Porque é com isso que eles vão ter dentro deles uma conexão direta com aquilo que é importante no nosso dia a dia. Então, não poderia deixar de trazer esse exemplo para vocês. Quando a gente fala também que todo exemplo constrói ou destrói, existe uma questão que é importante a gente anotar e deixar muito clara. A consciência que nós precisamos ter sobre a importância do exemplo. Tá? E aí, novamente, a gente tem aquela perspectiva da importância que eu sou e da importância do que eu faço. Eu posso ou não construir algo com alguém. Eu gosto muito de um exemplo que, para mim, é muito latente. Hoje eu entendo muito melhor do que eu entendia antes. Fazer-se um com o outro. Isso era um tema que eu ouvia muito alguns anos atrás, quando eu tive a grata felicidade de participar do movimento Focolare, e eu não entendia muito bem isso não, cara. Como assim, cara, fazer isso um com o outro? Não entendo nada desse negócio. Depois comecei a estudar um pouco mais, entendi de uma forma mais consciente o que aquilo fazia. Essa importância, por exemplo, com o outro também. E essa construção, ela só se dá quando eu consigo me fazer um com o próximo. Ou seja, quando eu consigo doar ou me entregar ou servir aquela pessoa, não da maneira que eu sou, mas principalmente da maneira que ela precisa. Muitas vezes, principalmente com criança, mas não só com criança, mas no nosso relacionamento matrimonial, isso é importante a gente entender. Às vezes nós queremos muitas coisas. Pô, eu chego em casa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero sair, minha esposa está cansada, eu quero ir para o restaurante. Não, lá em casa não acontece isso, tá? Porque se eu falar para que eles vão para o restaurante, ela vai, vamos, ela também vai. Mas, em suma, essas dificuldades que a gente tem no dia a dia, muitas vezes é porque nós não somos exemplo. A gente precisa fazer ter essa capacidade de fazer esse exame de consciência. E quando eu me torno um com o outro, eu consigo ser um bom exemplo para o outro, eu consigo me colocar no lugar do outro e, principalmente, eu consigo criar essa ponte, esse elo que é a consciência clara dessa importância que a gente tem que viver. Um ponto importante que a gente não pode deixar de esquecer nessa sinergia é que tudo aquilo que é construído de maneira consistente e boa, obviamente ela vem por graça ou permissão divina. E tudo aquilo que não se constrói, a gente precisa ter muito cuidado. Porque o inimigo ele não tem a capacidade nenhuma da construção, ele só destrói aquilo que a gente quer produzir no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, por aí vai. Daí a importância, como eu já havia dito, de nós fazermos sempre o exame de consciência, tá? Porque a gente não vai conseguir viver, a gente não vai conseguir entender o que eu sou como exemplo, eu não vou conseguir ter uma consciência clara da importância do meu exemplo para os outros se eu não paro para refletir um pouco. É muito importante que a gente tenha no nosso plano de vida algumas escalas de prioridade, né? Uma das escalas de prioridade que a gente precisa ter é o nosso momento de oração. Isso é importantíssimo. Como eu havia dito lá no início do nosso encontro hoje, sem eu sozinho não consigo nada. Eu preciso desse relacionamento filial com Deus através das virtudes para que eu consiga me aproximar mais de sua semelhança. Então, ter um momento para oração é de extrema relevância no nosso dia a dia, para despertar essa consciência de que eu sou exemplo, de como eu posso e preciso ser exemplo. E uma oração sem um momento de reflexão, ou seja, sem o exame de consciência, é uma oração que a gente faz, uma automática, é importantíssimo ser feita, mas o exame de consciência é onde a gente vai conseguir parar e falar assim, peraí, cara, o que eu fiz hoje? Eu consegui fazer algo de bom? Não. Pô, senhor, foi mal, tá na conta aí, vou trabalhar melhor esses aspectos aqui. Consegui fazer uma coisa de bem? Pô, obrigado, senhor. Ainda bem que eu fui seu instrumento nesse momento aqui, pô, obrigado, dessa força,
porque se depender só de mim, não vai. Então, é interessante e é importante que a gente tenha essa consciência sobre a importância do exemplo que a gente dá, tá? Tem uma técnica que o padre Francisco Fauzi ele fala muito no seu livro, que é o olhar no espelho, tá? E olhar no espelho sobre 4 imagens simbólicas relacionadas a Cristo. E irradiar através dessas 4 imagens simbólicas se eu realmente estou conseguindo ser isso ou não, que é a luz, o sal, o fermento e o pastor. Obviamente, pelas parábolas bíblicas que nós temos. Eu tenho sido luz para alguém? Eu tenho temperado a vida de alguém? Tenho só a minha vida é uma vida temperada, uma vida destemperada. Ou seja, eu sou aquele cara que quando sai com os amigos eu abuso na cerveja, eu sou aquele cara que abusa na falta de temperança, né? Eu sou fermento, eu consigo construir uma amizade, eu consigo ser um exemplo adequado para as pessoas. Eu sou um bom pastor, eu conduzo bem esse meu relacionamento, família, filhos, amizade. Então, essa sinergia, esses exemplos, esse olhar para o espelho, a gente precisa ter de uma forma muito clara. Porque se eu não consigo olhar para o espelho, se eu não consigo ver e entender esses exemplos de forma muito clara na minha vida, certamente perde-se a dinâmica natural daquilo que a gente precisa ser. Luz, sal, fermento e pastor. Luz, eu consigo iluminar os caminhos das pessoas que estão ao meu redor, meu filho, minha filha, eles entendem que é comigo. Eles têm um porto seguro. Sal, eu consigo ter um bom relacionamento com os meus amigos, com a minha esposa, eu consigo ser uma pessoa equilibrada, eu não sou destemperado, eu não sou explosivo, eu sou colérico, né, cara? Então, assim, instalou, eu estou explodindo. Então, para eu ser sal, eu tenho que me controlar bastante aqui, uma luta diária. Sou fermento, consigo colocar ali a minha pitada para construir com as pessoas, eu sou aquele cara que chega já destruindo tudo, né? E se eu sou um bom pastor, se eu consigo conduzir o meu trabalho, as pessoas ao meu redor, de uma maneira mais adequada e mais tranquila. Então, hoje, eu queria falar com vocês sobre esse aspecto. No nosso próximo encontro, a gente fala sobre toda essa dinâmica da luz, do sal, do fermento e do pastor. Então, hoje é uma introdução, né, do famoso conheça-te a ti mesmo, ou seja, peraí, eu sou um ser humano onde eu estou inserido nisso tudo. A gente vai falar um pouco mais à frente. E aqui a gente só falou, pincelou um pouquinho da importância da força do exemplo, que é uma ação urgente, que é uma ação imediata, que é uma ação que nós precisamos fazer de uma forma muito contundente no nosso dia a dia, tá? E que a gente não pode deixar de ter a capacidade de enxergá-la de uma maneira adequada, tendo uma consciência sobre a importância do exemplo, tendo de forma muito clara esses exemplos práticos que nós somos, que nós recebemos, essa consciência, até para a gente poder pontuar aqui de uma maneira mais adequada, para ficar bem o nosso resumo. Como que a gente consegue ter consciência sobre a importância do exemplo? Através dos exemplos de Deus que colocou para a gente. Com a oração, porque sem oração a gente não consegue ter consciência de nada, e com um belo exame de consciência. Então, esse é o primeiro caminho. Um outro ponto que a gente precisa ter é exemplos práticos que nós seguimos e ser exemplos práticos para as pessoas que estão ao nosso redor. Aí eu dei exemplo lá do Cadu, do Ficar com Deus, dei exemplo de como a gente, em determinadas situações, a gente se depara com uma dificuldade ou com algum problema, e a gente lembra de alguma frase que um pai, ou avó, ou tio falou, uma pessoa próxima. Então, esses exemplos são muito importantes no nosso dia a dia. Um outro ponto é entender o dever do exemplo, que eu não posso abrir mão dele, eu tenho que ser exemplo, sim, principalmente quando eu parto do princípio que eu sou católico. Aí eu tenho total certeza que tem que ser exemplo. Mas não um exemplo fariseu, tá? Um exemplo concreto, um exemplo amoroso, um exemplo com muita caridade. A gente precisa ter essa consciência clara. Acho que tem alguém querendo entrar aqui, ó, Moacir. E aí nós temos também um outro exemplo, outra característica do exemplo é que o melhor educador sou eu. Ou seja, o melhor educador é o bom exemplo. E se eu não consigo ser um bom exemplo, certamente eu não vou ser um bom educador. E como eu consigo ser um bom exemplo para meus filhos? A minha oração, que vai me trazer a consciência se eu sou um bom exemplo ou não sou um bom exemplo. A formação do meu imaginário, as virtudes que eu vou conquistando com o dia a dia. Tendo esse caminho percorrido, eu vou entender de forma clara a tarefa necessária que eu preciso ter para ser exemplo na minha família, nos meus filhos, no ambiente de trabalho e por aí vai.
Moacir, seja muito bem-vindo. Falei muito de você no início aqui do nosso bate-papo. Usei o seu exemplo aí de torcedor do Vasco da Gama como uma formação do imaginário, como um exemplo que você certamente teve de alguém. Agora, se ele é bom ou se é ruim, eu deixo a tua decisão, cara. Ser vascaíno hoje em dia não está sendo uma tarefa fácil. Tá triste, Mas, mas, mas de faz qualquer parte. forma, seja muito bem-vindo. Deixa eu só recapitular alguns pontos, Obrigado. Moacir, em respeito à tua entrada agora aqui. Nós falamos hoje sobre o exemplo, né? E que o exemplo ele pode construir ou ele acaba destruindo tudo aquilo que a gente precisa ser para alguém. Eu enfatizei um pouco o aspecto de criação de filhos, exemplo para as crianças de maneira geral. E falei um pouco como que a gente vai dividir esse nosso trabalho aqui sobre o exemplo. Então, falando um pouco sobre essa tarefa difícil e urgente, que o mundo hoje ele quer acabar com os bons exemplos. Basta você abrir o jornal, a televisão ou a internet, você vai ver que estes são exemplos ruins. Depois a gente aborda um aspecto que é o segundo pilar nesse nosso primeiro encontro sobre o exemplo, que versa sobre como ser um bom educador. E dizendo que o melhor educador que a gente tem para as pessoas que estão ao nosso redor é o bom exemplo. E como que eu consigo ser um exemplo e ser um bom educador? Através das virtudes. E aí pincelei aqui a honestidade, solidariedade, a constância, que é uma virtude extremamente importante no nosso dia a dia, prudência, justiça, temperança. A gente fala das virtudes cardeais, que a gente vai ter um encontro específico para falar de cada virtude cardeal e de cada virtude teologal mais à frente, para a gente poder aprofundar bastante nesse tema. Na sequência, a gente falou do dever do exemplo, que é um dever que, enquanto pai, enquanto figura paterna, enquanto vocação à paternidade, nós não podemos fugir. E enfatizei ainda mais que, sendo católico apostólico, que é o nosso nome, né? Católico apostólico romano, eu tenho que criar pontes com as pessoas. Se você não cria pontes com ninguém, através de um bom exemplo. E é justamente, pegando esse gancho do exemplo, um grande exemplo de santo e de homem que nós tivemos essa semana, né? Tivemos a missa em homenagem a São José Maria Escrivá, e que ele sempre nos ensinava que a melhor forma de fazer apostolado é pela amizade. Ou seja, se você é amigo de alguém e é um bom amigo, esse exemplo de amizade, de fidelidade divina, é o que vai trazer, arrastar, como um bom exemplo, o seu amigo para uma conversão ou o seu amigo para um caminho mais adequado. Depois a gente falou sobre exemplos práticos. Aí eu dei o exemplo do colégio da minha filha, falei um pouco também de exemplo que a gente sempre ouviu da nossa avó, aquelas frases de sempre de vó, né? Meu filho, não se preocupa, tá difícil, mas Deus te dá o frio conforme cobertor, você vai superar isso. E quando a gente está num momento de dificuldade, certamente esses bons exemplos práticos que nós tivemos na nossa vida, durante a formação do imaginário, acaba surgindo novamente para a gente. E por fim, aí você já pegou no finalzinho, eu falei que é importante despertar, né? Que a gente tenha essa consciência muito clara sobre a importância do meu exemplo. Por quê? Porque eu só vou conseguir ser exemplo para alguém quando eu consigo entender se eu estou sendo um bom exemplo ou não. Eu só consigo saber se eu estou no caminho correto ou não fazendo um exame de consciência. Para que eu tenha uma consciência adequada com aquilo que é certo e o que é errado, eu preciso estar bem. Tem que ter uma vida sacramental, preciso ter uma vida de oração. Então, a gente fez esse elo com os exemplos. E, por fim, peguei aqui 4 exemplos, né, de imagens simbólicas que o padre Francisco Fausto sempre usa em toda a sua literatura, toda a sua biografia, que é ser luz, sal, fermento e um bom pastor. E aí nós vamos falar sobre esses 4 aspectos no nosso próximo encontro. Como eu sou luz, como eu sou sal, como eu sou fermento, como eu sou bom pastor para o nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Senhores, microfone aberto. Quem quiser se apresentar, que não se apresentou ainda, fica à vontade. Quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Quem quiser agorar o Flamengo, que vai jogar daqui a pouco, também fica à vontade. Agora que o microfone é de vocês, meus amigos. Vou aproveitar e beber uma água. Só queria agradecer a retomada dos pontos. Infelizmente, eu cheguei no final aí, que é bem no horário que eu ligo para minha esposa. Ela mora em Goiânia, então ela chega do trabalho, faz as orações dela, ela está fazendo o terço lá de São Miguel. E aí, é bem nesse horário. Eu mando um alô, eu fico esperando. Quando ela dá um ok, eu ligo. Aí foi bem no horário do início da reunião. Aí teve esse atraso. Mas obrigada pela retomada dos pontos. Aí espero na próxima vez começar a entrar um pouquinho mais cedo aí, coordenar com ela melhor. Super tranquilo, Moacir. Seja muito bem-vindo. Eu entendo a dinâmica que cada um de nós tem, mas fique super à vontade, cara. Deixa eu só
parar a nossa gravação aqui. Prontinho.